E aí pessoal, vamos lá então para a nossa aula número 3 do regime jurídico dos servidores públicos do município de Xangri-Lá. Vamos lá pessoal? Vamos lá brincar de estudar um pouquinho. Título 4 do regime de trabalho. Capítulo 1 fala do horário e do ponto. O artigo 52 fala: o prefeito determinará, quando não estabelecido em lei ou regulamento, o horário de expediente das repartições. Parece tão simples esse artigo, mas eu vou dizer para vocês, eles podem fazer uma sopa de letrinha com isso aqui e dizer que o prefeito sempre determinará, dizendo que a lei determinará quando o prefeito não determinar, mas assim, ó, o prefeito só vai determinar quando não estabelecido em lei ou regulamento. No momento que já está na lei ou no regulamento, não há que se falar em vontade do prefeito, né? Porque aí é legalidade, não é mais discricionário. Então, se não tiver lei ou regulamento que diga do horário e do ponto, do horário e do ponto não, desculpa, calma aí. O horário de expediente das repartições, se não tiver nenhuma lei ou regulamento que diga isso, o prefeito é que vai determinar que horas abre, que horas fecha a prefeitura, que hora abre, que hora fecha o posto de saúde, enfim, todas as repartições, certo? O 53 fala então que o horário normal de trabalho de cada cargo ou função é estabelecido em legislação específica. Então, vai ter a legislação específica determinando o horário normal de trabalho de cada cargo ou função, tá certo? O 54 fala então que, excepcionalmente, atendendo a conveniência e a necessidade do serviço e observada a jornada máxima do respectivo cargo ou função, poderão ser firmados acordos entre o servidor e a administração, estabelecendo uma jornada diária inferior ou superior à carga horária normal, que será considerada como regime de plantão. Eu vou dar um exemplo aqui desse acordo firmado, porque o que acontece hoje? A maioria dos cargos, né, eles têm, vamos supor, carga horária semanal de 44 horas. Trabalharia 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado, né? Isso é o que está na legislação. Só que existe acordo firmado, e já há muitos e muitos anos, que não há necessidade, até por questão econômica, né, de tu manter a prefeitura aberta o dia inteiro, sendo que é só para gastar mais luz, gastar mais água, gastar mais telefone e tudo mais, prefeitura aberta e pouca gente a ser atendida no período da manhã. Então, para evitar esses gastos desnecessários, existe hoje um acordo vigente no município, vigente na data da gravação dessa aula, que é o mês de setembro, né, de 2015, que fala assim, ó, que o expediente vai ser do meio-dia e meia às 7 horas da tarde, no caso às 19 horas, meio-dia e meia às 19 horas. Então são 6 horas e meia, ao invés das 8 horas diárias são 6 horas e meia e sem expediente ao sábado. Isso dá um total de 32 horas e meia semanais. Existe então 11 horas e meia, né, dessas 44 horas que seria do cargo, vamos supor, né, que acabam sendo abonadas, assim, porque não há necessidade de manter a prefeitura aberta durante tanto tempo assim, né? Só vai gerar mais gasto para o município e não vai trazer nenhum benefício para o município. Então, isso acaba sendo um acordo que beneficia a todos, né? Então aqui, beleza. Vamos ali para o próximo então, para a gente ver. Então 54 é isso aí, né? Pode ser firmado esses acordos aí que vão estar determinando a diferença no horário, tá? As horas que excederem a jornada legal diária ou semanal serão integralmente pagas nos termos da lei ou compensadas se em regime de plantão, tá? No caso assim, ó, tu tem as horas extras, né? Tu vai fazer hora extra além da tua jornada legal diária ou semanal. Elas vão ser pagas, tá? Nos termos da lei ou compensadas se em regime de plantão, né? Então assim, tu faz hora extra, tu vai ser pago por isso, claro. Poderá o executivo autorizar a dispensa do horário de trabalho mediante requerimento justificado do servidor e definir a compensação em horário posterior. Então, tu vai ter essas duas coisas são interessantes, porque assim, ó, a primeira tu diz assim, ó, as horas que seriam a jornada legal diária, horas extras, tá? Ou semanal, serão integralmente pagas nos termos da lei, né? No caso, tu vai receber pelas horas extras que fizer, obviamente, tá? Ou compensadas em regime de plantão. Então, se um cara tem um regime de plantão, ele pode também compensar essas horas. Ele pode trabalhar mais num dia, trabalhar menos no outro dia e fica tudo certo, né? O ponto dele vai fechar certinho, ao invés de receber esse valor, ele pode compensar. E
e o segundo, ele já traz que o poderá executivo autorizar dispensa do horário de trabalho mediante requerimento justificado do servidor e definida a compensação em horário posterior. O cara tá lá no mecânico e o carro tá estragado lá, aí ele liga pro chefe dele, pro secretário dele, e diz assim, ó, o seguinte, tô com o meu carro aqui no mecânico, não vai ter como eu chegar na prefeitura, e agora? O que eu faço da minha vida? Ele fala, não, compensa depois, chega atrasado hoje, a hora que tu te liberar aí, tu vem. Aí o cara vai lá, vamos supor, chega 2 horas atrasado. No dia seguinte ele vai entrar 2 horas antes, tudo autorizado, tal, bonitinho, né? E vai então poder compensar esses horários que teve que faltar, no caso, em data posterior, tá certo? O artigo 55 fala que a frequência do servidor será controlada pelo ponto, tá? Ou pela fórmula determinada em regulamento quanto aos servidores não sujeitos ao ponto. No caso, um CC, o FG, por exemplo, ele não bate ponto, mas ele tem uma fórmula determinada lá, um relatório de efetividade e tudo mais, que diz que ele esteve, então, efetivo durante aquele período. Eles não batem o ponto, como os servidores normais, os servidores de carreira, mas eles têm a forma de controle através da efetividade, tá? Ponto é o registro, mecânico ou não. Esse aqui é interessante porque é cheio de coisinha que dá para mudar, né? Ponto é o registro, mecânico ou não, que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se verifica diariamente a sua entrada e saída. Eu acho que todo mundo aí sabe o que é ponto, né? Mas vamos supor, tu chega lá na prefeitura, tu é um servidor do município. Tu chega lá na prefeitura, vai ter lá um relógio ponto, aí vai ter lá o reconhecimento biométrico, coloca lá o dedão, né? A moça vai dizer obrigada, né? Dizendo que tu registrou a tua entrada, né? Então, basicamente, existe mecânico ou não, né? Quer dizer que pode ser por cartãozinho, poderia ser um crachá que tu passa, pode ser então um biométrico. Então, tem várias formas de se controlar o ponto, né? Mas assim, se verifica então diariamente entrada e saída. Vai bater o ponto na entrada, bater o ponto na saída. Ou assinar o ponto na entrada, assinar o ponto na saída. Enfim, é isso aí. Salvo nos casos do inciso 2 desse artigo, é vedado dispensar o servidor do registro ponto e abonar faltas ao serviço. Então, fora esses casos que os servidores não são sujeitos ao ponto, né? É vedado dispensar o servidor do registro do ponto e abonar faltas ao serviço. Então, no momento que alguém diz, eu não quero mais registrar o meu ponto, não pode. Tu tem que registrar o teu ponto, nem que seja de caneta, entendeu? Mas tem que haver o registro de ponto. Isso é obrigatório e está aqui dizendo que não há exceção. É isso aí, certo? O próximo, então, vai ser o nosso artigo 56, capítulo 2 do serviço extraordinário, que serviço extraordinário é popular hora extra, né, que a gente conhece como hora extra. O artigo 56 fala, a prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição ou de ofício, tá? Então, hora extra só quando for determinado, autorizado pela autoridade competente, tá certo? O serviço extraordinário será remunerado por hora de trabalho que exceda o período normal com um acréscimo de 50% em relação à hora normal. Então, hora extra vai receber o valor normal da tua hora mais 50%. Se tua hora de trabalho, que é, no caso, o tanto que tu trabalha no mês, dividido pela quantidade de horas, o teu salário dividido pela quantidade de horas que tu trabalha no mês é o valor da tua hora. Então, em relação a essa hora normal, vamos supor que seja R$30 o valor da tua hora normal, tu vai receber mais 50%, ou seja, vai receber em vez de 30, vai receber 45, certo? Então vamos lá. Próximo. Vamos, próximo. Isso. 2. Salvo casos excepcionais devidamente justificados, não poderá trabalho em horário extraordinário exceder a 2 horas diárias. Então, salvo em casos excepcionais, né, não pode passar de 2 horas extra, tá? Então, o cara que faz 5, 6 horas extra por dia tem que verificar o que está acontecendo, porque tem algo errado. Não pode passar de 2 horas diárias, salvo em casos excepcionais. E casos excepcionais não é a regra. Os casos excepcionais é a exceção da regra, tá? Então, isso aí é muito importante saber
que não pode então exceder as 2 horas, salvo em casos excepcionais, tá? O 57 fala que o serviço extraordinário poderá ser realizado sob forma de plantões para assegurar o funcionamento dos serviços municipais. Por exemplo, posto de saúde 24 horas, né? Tu tem que estar ali, tem que estar alguém de plantão ali, tem que ter uma equipe ali de plantão em qualquer dia, qualquer hora, né? Se o cara se acidenta às 3 horas da madrugada de sábado para domingo, tem que ter alguém lá para atender ele, né? Então, era isso. Poderá ser então realizado sob forma de plantões para assegurar o funcionamento dos serviços, né? Então, se caso alguém faltar, algum plantonista, eles podem chamar o outro plantonista para fazer hora extra num dia que ele não trabalharia e fazer como serviço extraordinário em forma de plantão para assegurar então o funcionamento, né, dos serviços do município, tá? O próximo então vai nos trazer que as horas, o parágrafo primeiro fala que as horas que excederem o plantão estabelecido ou por convocação serão integralmente pagas como horas extras nos termos da lei. Claro, né? O segundo, então, fala que ao servidor que optar pelo regime de plantão ininterrupto será assegurado um intervalo mínimo de 36 horas entre os plantões, tá? Então, por exemplo, se o cara trabalha um plantão de 12 horas, um plantão ininterrupto de 12 horas, ele vai ter que ter, então, um intervalo mínimo de 36 horas entre um plantão e outro, para que ele possa descansar, restabelecer sua saúde e vir trabalhar com tranquilidade depois desse descanso de 36 horas, certo? Ao plantonista de 12 horas ou mais será fornecida alimentação no local de trabalho, certo? O município mesmo vai fornecer ali a marmita para o cara comer e não precisar se ausentar daquele local do plantão, certo? Próximo. O parágrafo 4º fala: ao servidor excepcionalmente convocado em substituição à falta de outro, será pago como horas excepcionais, horas extras. Ok, né? O cara não era o dia do plantão dele, foi chamado, vai receber hora extra por isso. Tá bem claro, né? O artigo 58 fala que o exercício de cargo em comissão ou de função gratificada não sujeito ao controle de ponto exclui a remuneração por serviço extraordinário. É isso aí mesmo, né? O cara cargo em comissão ou a de função gratificada, ele está à disposição da administração pública. Ele não tem hora, não tem dia, não tem nada. Ele vai ter que vir trabalhar a hora que ele for solicitado, porque ele não é sujeito ao controle de ponto e ele não recebe hora extra, certo? O capítulo 3 fala do repouso semanal. O servidor tem direito a repouso remunerado num dia de cada semana, um dia por semana, né? Preferencialmente aos domingos, não é necessariamente aos domingos, mas preferencialmente aos domingos, bem como nos dias feriados, civis e religiosos, tá? Digamos que uma pessoa que não trabalha em serviços essenciais, que seja administrativo, que seja operacional, que não seja aqueles serviços essenciais, tipo posto de saúde, ele vai ter a folga dele, então, preferencialmente aos domingos, que, por exemplo, o cara pode ser operário, mas aí eles podem precisar dele para fazer uma escala lá e cortar grama no domingo. Perfeitamente normal. É preferencialmente aos domingos, mas não obrigatoriamente, certo? Então, ele pode trabalhar no domingo e folgar na terça-feira, por exemplo, sei lá, ou segunda, né? Então, não necessariamente vai ser aos domingos, mas preferencialmente aos domingos, tá? Bem como nos dias feriados civis e religiosos, mesma coisa, tá? 1. A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho. Então, assim, ó, a remuneração desse dia de repouso, ele não vai ser diferente do dia trabalhado. Então, se são 7 dias na semana e a pessoa trabalha 6 e descansa 1, esse 7º dia ela recebe, então, a mesma coisa que recebeu nos outros 6, sem nenhum acréscimo e sem nenhum desconto. Se a pessoa trabalha 6 e recebe 7 porque um dia é o repouso, tá? Vamos lá, então. Na hipótese de servidores com remuneração por produção, peça ou tarefa, a remuneração do repouso corresponderá ao total da produção da semana dividido pelos dias úteis da mesma semana, certo? Se tivesse, eu acredito que não tem isso, tá? Mas se tivesse algum tipo de servidor que ganharia por produção, ele vai ser feito então uma média, tá?
vai pegar o que produziu na semana, divide pelos dias úteis e vai dar o dia da produção daquele dia de repouso, tá? Acredito que não é o caso do município, acredito que não existe isso no município, mas a legislação já prevê caso um dia ocorra, né? Sei lá. Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do servidor mensalista ou quinzenalista, cujo vencimento remunera 30 ou 15 dias respectivamente, tá? Então, se o cara, ele trabalha, vamos supor, consideram-se já, vamos lá de novo, tá? Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do servidor mensalista ou quinzenalista, cujo vencimento remunera 30 ou 15 dias respectivamente. Então, por exemplo, o que existe hoje no município é o mensalista. Ele tem 30 dias no mês, vamos supor, em média 30 dias no mês, pode ser 28 de fevereiro, pode ter meses que tem 31, mas é considerado, assim, como um senso comum, 30 dias. O mês é 30 dias, tá? Contabilmente é 30 dias. Então, assim, ó, esses dias de repouso, então, já estão incluídos no salário do cara, na remuneração dele. Ou seja, o que isso significa? Não vai pegar o salário dele e adicionar o valor dos repousos. Não, ele já está sendo pago automaticamente. Aquele valor de remuneração mensal dele, aquele valor fechado, já é com repouso incluído. Certo? O parágrafo único fala que são motivos justificantes as concessões, licenças e afastamentos previstos em lei, nas quais o servidor continua com direito ao vencimento normal, como se no exercício estivesse, certo? Então aqui, ó, ele vai continuar recebendo normal, mesmo que esteja afastado, tá? Nos serviços públicos ininterruptos, poderá ser exigido o trabalho nos dias feriados civis e religiosos, hipótese em que as horas trabalhadas serão pagas com acréscimo de 50%, salvo a concessão de outro dia de folga compensatória. Vamos supor que caiu o plantão de um técnico de enfermagem, né, lá do posto de saúde 24 horas, e caiu o plantão dele bem no feriado de Corpus Christi, certo? Ele, louco para fazer tapete de serragem lá no Corpus Christi, vou ter que trabalhar, não vou poder fazer tapete de serragem. Então o que vai acontecer? Ou ele vai receber 50% a mais por esse dia de trabalho, ou então eles vão dar uma outra folga num outro dia para ele. Normalmente se dá então 50% adicional pelo dia, porque é meio complicado fazer escala de plantão, nunca tem gente e tudo mais. Mas para efeito de lei, para efeito da tua prova, ele vai receber 50% a mais ou ganhar uma folga, tá certo? Vamos lá então para o próximo. O título 5, ele fala dos direitos e vantagens. O capítulo 1 fala do vencimento e da remuneração. Então vamos ver a diferença? Vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao valor básico fixado em lei. Vencimento é o salário base, tá? Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Então remuneração é tudo que o cara ganha, certo? Então vencimento, salário base. Remuneração é tudo que o cara ganha de fato no mês. Certo? Essa é a diferença de vencimento e remuneração. Eles podem fazer trocadilho disso na prova, dizer que remuneração é retribuição, pode dizer que vencimento, no caso, vencimento acrescido não seria. Eles poderiam dizer vencimento é a remuneração acrescida, entendeu? Então, de várias formas eles podem te pedir isso. Mas vamos lá então, vamos para o próximo artigo, né? 64 fala que nenhum servidor poderá perceber mensalmente a título de remuneração importância superior à soma dos valores fixados como remuneração em espécie a qualquer título para o secretário municipal. Então, um servidor de carreira não pode ganhar mais que um secretário, certo? O servidor de carreira, né, ou cargo em comissão, ou com função gratificada, ele não pode ganhar mais do que o seu secretário, certo? A relação entre a maior e a menor remuneração paga pelo município aos seus servidores não poderá ser superior a 30 vezes. Passa muito longe disso, mas vamos supor um salário mínimo de R$800. Não poderia ninguém no município, né, receber, nenhum servidor do município poderia receber mais do que R$24 mil, porque aí daria mais do que 30 vezes o salário daquele que ganha menos, né? Então, vamos supor que seja um operário, né, que ele ganha R$800 por mês, né? Um exemplo, só estou dando um exemplo. É muito menos diferença no município do que isso, mas exemplo, para efeito de lei, para efeito da tua prova, uma pessoa que é operário ganha R$800,
não poderia um procurador do município ganhar R$ 24.500, porque esses 500 seria excedente a 30 vezes o valor da menor remuneração do município. Então, para que haja um equilíbrio entre a menor e maior remuneração do município, existe essa proteção aqui, que é muito, muito, muito maior do que realmente acontece na realidade. Eu não sei se chega a 10 vezes a diferença do menor para o maior hoje no município, para vocês terem uma ideia. Mas assim, 30 vezes é o limite, o teto do regime jurídico, artigo 65, que não pode ser excedido. Tá certo? O 66 ele fala: excluem-se dos tetos de remuneração estabelecidos dos artigos precedentes as vantagens previstas no artigo 81, inciso 1 a 4, 93, 96 e a remuneração por serviço extraordinário. Então assim, ó, como aqui não diz o que são essas coisas, eu trouxe um quadrinho aqui para ajudar vocês, né? Agora eles podem fazer uma sopa de letrinha aqui, eles podem excluir seus tetos e tal e falar essas coisas aqui, sendo que tu leu no artigo e não tinha escrito no artigo o que são, só fez referência para o futuro. Como a gente nem viu ainda o 81, 93 e 96, eu já vou trazer para vocês aqui o que é essas coisas, para que vocês saibam já responder uma pergunta, caso caia já perguntando isso aqui. Então vamos lá. Além da remuneração por serviço extraordinário, que é a hora extra, tá? O que mais que exclui-se do teto de remuneração estabelecido? A gratificação natalina, que para o município é a gratificação natalina, popularmente a gente chama de 13º salário, né? O 13º é a gratificação natalina para efeito do município, porque o município ele não chama de 13º salário, ele chama de gratificação natalina, tá? Adicional por tempo de serviço, anuênio, mudança de classe e tudo mais, também não entra nessa conta do teto remuneratório. Adicional por atividade penosa, que daí seria uma atividade já que causa um dano ali para a pessoa, isso também não entra nos tetos, né? O adicional noturno, o adicional de trabalho noturno também não entra nesse teto. O prêmio à assiduidade, que é um servidor que ficar 5 anos sem faltar, ele ganha um salário a mais. Então esse prêmio à assiduidade, ele já também não entra nesse teto. Que, por exemplo, se um procurador lá, ele vai ganhar um prêmio à assiduidade, ele dobra o salário dele, ele pode ganhar um valor bem alto ali, né? Pode ser maior do que o secretário, pode ser até maior do que o prefeito, conforme for, né? Então, nesse caso do prêmio à assiduidade, que ele vai ter esse salário dobrado naquele mês, não conta esse teto aí. Senão o cara perderia, né? Uma parte do seu valor de salário ali injustamente, né? Se ele ganhou o prêmio à assiduidade por estar 5 anos sem faltar, não é justo que ele perca uma parte disso por questão de teto, né? E a diferença de caixa, que no caso, hoje não tem no município recebimento de caixa, né? Porque tu não consegue pagar o IPTU, por exemplo, dentro da prefeitura, tem que ir numa lotérica pagar um boleto. Mas antigamente tinha lá um caixa que tu podia fazer pagamentos e tudo mais, e o cara que trabalhava com isso, ele ganhava uma diferença de caixa de 20%, então exclui-se também. Vamos supor que seja um contador, que aí com essa diferença de caixa de 20% ele cederia o valor do pago por secretário. Então não tem problema. Diferença de caixa exclui-se então do teto de remuneração. Com diferença de caixa poderia então passar do valor do secretário, por exemplo. Certo? Vamos para o próximo aqui então, que é o parágrafo único, que diz: em qualquer hipótese, o total dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título por servidor público municipal não poderá ser superior aos valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Então, em qualquer hipótese, tudo que tu viu anteriormente aqui, eu acho até que eu deixei escapar dizendo que o procurador com o prêmio à assiduidade poderia exceder o do prefeito e tudo mais, mas não pode, tá? Vamos só deixar isso bem claro. Pode exceder o do secretário, mas não pode exceder o do prefeito, porque o prefeito ele já tira a exceção. Então, em qualquer hipótese, total dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título por servidor público municipal, não poderá ser superior aos valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Então, no caso do prefeito, não há exceção. Não pode passar o valor da remuneração do prefeito. Tá certo? Então, não é considerado, o do prefeito não é passável, vamos dizer assim, certo?
O 67 ele nos traz que o servidor perderá, então, 1. A remuneração dos dias que faltaram ao serviço, bem como dos dias de repouso da respectiva semana, sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível. O cara faltar numa terça-feira, por exemplo, ele vai perder o repouso semanal do domingo. No caso, como não tem expediente no sábado, perderia o sábado e o domingo, né? Os dias de repouso da respectiva semana. No caso, se ele está repousando no sábado e no domingo, falta na terça, sábado e domingo. Ele vai ter 3 faltas em uma, né? Deu prejuízo, né? Então é melhor não faltar, né? Sem prejuízo da penalidade disciplinar. Eles podem abrir uma sindicância sobre aquela falta dele, ele pode ser penalizado e tudo mais, né? O segundo fala que a parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 30 minutos, sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível. Então, no momento que o cara se atrasa, sai durante o serviço, retorna, ou sai antes para ir embora para casa, né? Eles, sendo mais de 30, igual ou superior a 30 minutos, ele pode ser então descontado e penalizado. Tá? O 3 fala que a metade da remuneração na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 143. Eu não vou colocar aqui agora, mas só para vocês saberem do que se trata isso. É que vai ter um caso lá que o cara vai ter suspensão, né? E ele vai ter, vai poder, ao invés de ser suspenso, por exemplo, tu vai ganhar uma suspensão de um mês, né? 30 dias de suspensão. Ao invés disso, como tu é importante aqui para o serviço e tudo mais, essa suspensão a gente pode converter no caso em retenção de 50% do teu salário. Então a pessoa pode ficar trabalhando e receber só metade, né? Então ela, digamos, fica bom para o município que o servidor não vai estar ausente dali, e bom também para a pessoa que ao invés de ficar 30 dias em casa suspenso sem remuneração, ele vai ficar 30 dias trabalhando e pelo menos vai ganhar metade do valor do salário, né? Do valor da remuneração dele, certo? O artigo 68 fala que, salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Então, é isso aí. Imposição legal, o desconto do INSS, por exemplo, o desconto do auxílio alimentação. Então, tudo isso é salvo então por imposição legal. No caso, tudo isso é imposição legal, né? O que causa os descontos. Tá? O próximo. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros. Por exemplo, o cara tira um empréstimo do seu banco e pede para descontar em folha, faz consignado, né? Empréstimo consignado. Aí ele pode comprometer até 30%, né, da renda dele com esse empréstimo consignado. Então ele pode autorizar a ser descontado em folha, certo? O 69 fala que as reposições devidas à Fazenda Municipal poderão ser feitas em parcelas mensais, corrigidas monetariamente e mediante desconto em folha de pagamento. O cara deve para o município por algum motivo, né? Vamos supor que ele quebrou lá uma máquina, alguma coisa, e tem que ressarcir o município daquele valor. Ele tem, então, como ser feito em parcelas mensais corrigidas monetariamente. Ele pode, então, estar quitando essa dívida dele aos poucos para não pesar no orçamento. Tá certo? O valor de cada parcela não poderá exceder a 20% da remuneração do servidor. Se o cara deve, vamos supor, o cara deve 5 mil reais e o salário dele é 1.000, né? Ele só vai poder pagar 200 por mês, né? Porque ele só pode comprometer 20%, né, da remuneração dele com essas parcelas, tá? O servidor será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado à Fazenda Municipal em virtude de alcance e desfalque ou omissão em efetuar o recolhimento ou entrada nos prazos legais. Então, nesses tipos de situações aqui, alcance, desfalque ou omissão em efetuar o recolhimento ou entrada nos prazos legais, ele vai ser obrigado a, então, ressarcir de uma só vez. Tá? O artigo 70, então, o servidor em débito com erário que for demitido, exonerado ou que tiver a sua disponibilidade cassada, terá de repor a quantidade de uma só vez. Só um detalhe que esse A aqui, ele não é craseado, tá? Mas vamos lá.
O servidor em débito com erário que for demitido, exonerado ou que tiver a sua indisponibilidade cassada terá de repor a quantia de uma vez só. Porque assim, ó, no momento que acontece essas hipóteses do artigo 70 aqui, o cara não vai mais ter vínculo com a administração, então não tem que se falar em parcelamento. O cara tem que repor tudo de uma vez só, senão ele não vai pagar nunca mais, entendeu? E se caso ele não quitar esse débito, se os valores que ele tiver a receber do município nessa exoneração, por exemplo, não chegarem ao valor que ele precisa devolver, né? Ou se ele não tinha nada a receber e ele não pagava, vamos supor, a não quitação desse débito implicará em sua inscrição em dívida ativa e cobrança judicial. Tá? E cobrança judicial, o buraco é mais embaixo, porque aí pode ocorrer arresto, sequestro, penhora e tudo mais, e ele pode perder os bens dele, inclusive, né? Então é a cobrança judicial, o negócio, o bicho pega, né? Certo, pessoal? Então, com isso a teoria já foi e nós vamos para os exercícios de fixação, tá? Os exercícios de fixação a gente traz aqui a questão número 1. A letra está um pouco pequena, mas você tem a apostila aí também, então de repente dá para acompanhar pela apostila. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Eu acredito até que está bem visível se você estiver vendo no monitor grande, talvez no celular vai ser pequeno, mas vamos lá. Dá pausa e tenta fazer e a gente retorna, tá? Vamos lá? Assinale a alternativa correta. O ponto é o registro mecânico, que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se verifica mensalmente a sua entrada. Tem vários erros aqui, né? É mecânico ou não, ele assinala o comparecimento do servidor ao serviço e verifica diariamente sua entrada e saída. Então, a 1 está errado. Ponto é o registro, mecânico ou não, que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se verifica diariamente sua entrada e saída. Perfeito é a letra B a nossa resposta, tá? A letra B já vai ser a nossa resposta. Agora a letra C. Ponto é o registro não mecânico, pode ser mecânico ou não, né? Que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se verifica semanalmente, não, diariamente, né? A sua saída e entrada, não vai? Então entrada e saída, tá? Então C com certeza também não é. O ponto é o registro sempre eletrônico, não, é mecânico ou não, né? Que assinala o comparecimento do servidor ao serviço pelo qual se verifica diariamente sua entrada e saída. Então só essa parte do sempre eletrônico que ficou errado no D. E a E, dizendo que todas as alternativas estão incorretas, também não é a nossa questão, porque a B está correta, né? Então a B é a nossa resposta correta. Vamos para a alternativa número 2. Para a alternativa não, vamos para a questão de número 2. Certo? 2. O serviço extraordinário será remunerado por hora de trabalho que exceda o período normal, com acréscimo de quantos por cento em relação à hora normal, que a gente falou? 50%. Resposta é a letra C, 50%. Isso, 50%. Resposta a letra C, certo? A 3. O servidor que optar pelo regime de plantão ininterrupto será assegurado entre os plantões intervalo mínimo de... Eu até comentei que ele tem que descansar, ele tem que estar inteiro para o próximo plantão, né? Então, ele tem que ter um descanso de 36 horas, né? É o chamado plantão 12 por 36, por exemplo, né? Ele faz o plantão de 12 horas e descansa 36, certo? Resposta à letra E. Vamos para o número 4 agora? 4. Assinale a alternativa correta. O repouso semanal do servidor será sempre aos domingos? Não, sempre não. É preferencialmente aos domingos, tá? Horas trabalhadas em feriados serão pagas com acréscimo de 50%. Perfeito. Letra B está corretíssima, né? Os servidores não trabalharão em feriados civis. É muito relativo, né? Tá. Em geral não trabalha, mas tem as exceções. Então a C não pode ser considerada correta porque vai ter servidores que vão trabalhar em feriados civis. Os servidores não trabalharão em feriados religiosos. Inclusive é o mesmo artigo, os servidores poderão trabalhar em feriados civis e religiosos e tal, em casos excepcionais, serviços ininterruptos e tudo mais. Então a C e a D estão incorretas porque eles podem sim trabalhar, né? Tem exceções, né? E aí fala que a remuneração do dia de repouso será sempre superior a um dia normal de trabalho. Não, lembra que eu te falei? Se tu de uma semana tu trabalha 6 dias e folga 1, tu vai ser remunerado por 7 dias. Essa remuneração do repouso ela não vai ser nem menor e nem maior. Então a resposta certa seria a letra B, que as horas trabalhadas em feriados serão pagas com acréscimo de 50%.
Número 5 fala, é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor básico fixado em lei. Então o valor básico é o vencimento, né? Salário, não há que se falar em salário porque nós estamos, na CLT é salário, no regime jurídico a gente fala em vencimento, que é o valor base, né? Comissão também não, remuneração, aí seria o conjunto de tudo, e o subsídio é aquilo que é recebido pelos secretários, prefeitos e tudo mais, é recebido por subsídio. Mas então, a retribuição paga ao servidor, que é o valor básico, é o vencimento, letra A. Tá certo? A 6. Não excluem-se dos tetos de remuneração estabelecidos no regime jurídico dos servidores de Shangri-La. O que não exclui-se? A gente vai ter que ver os que excluem, né? Aquela tabelinha que eu fiz, lembro que era o que exclui, né? E aí o que não está naquela tabelinha. Então vamos lá. Gratificação natalina, que é o 13º, está lá na tabelinha. Então ele exclui-se dos tetos de remuneração. Não é a nossa resposta. Adicional por tempo de serviço. Está lá na nossa tabelinha. Ele exclui-se do teto de remuneração também. Anuênio, mudança de classe e tudo mais. Diárias. Diárias não está na nossa tabelinha. Então ela é a opção que não se exclui então dos tetos de remuneração. Vai ser a resposta da nossa questão. Diárias, letra C, certo? O adicional noturno está lá na tabelinha, ele vai se excluir dos tetos de remuneração também, e o prêmio assiduidade, da mesma forma, também está lá naquela nossa tabelinha, também vai ser uma das opções que se exclui do teto de remuneração. Resposta, letra C, diárias, ela não exclui-se dos tetos de remuneração. Tá certo, pessoal? Vamos para o próximo? Não tem próximo. A gente concluiu aqui a aula de número 3. Provavelmente, possivelmente, a gente viu alguma coisa que pode ser questão na tua prova, tá? Essa aula foi muito importante e eu espero que vocês continuem focados, tá? E vai lá, continue estudando, foco absoluto, porque se vocês seguirem o que está aqui nessas aulas, eu posso te dizer que agora vai. Vamos lá, então? Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.